nós vamos estudar agora a lei fundamental dos movimentos, que é uma das leis físicas mais importantes na natureza. É essa dos movimentos. Esta lei fundamental, ela foi descoberta, ela foi teorizada matematicamente por Isaac Newton. E a gente vai entender nessa aula como. Corresponde ao capítulo 2º do livro que vocês estão estudando, que foi adotado pela escola. E o que é que a gente vai ver aqui? Primeiro, o impulso de uma força. Por exemplo, nessa imagem, você está vendo aí uma pessoa lançar uma bola, dar uma tacada numa bola de raquete. E o que é que ele fez? Essa pessoa, ela produziu aí um impulso. Esse impulso é gerado por uma força, a força que ele está aplicando para dar essa tacada. Depois a gente vai ver a quantidade de movimento de um objeto e sua variação, que é uma grandeza física relacionada com o impulso. Depois, a lei fundamental propriamente dita, ou segunda lei de Newton. Então, ela é chamada de lei de Newton, porque homenageia o seu autor, que é Isaac Newton, físico inglês aí do século XVII. Depois, uma outra formulação da segunda lei, e por último, que é da livre plano inclinado. Então, eu quero obedecer o tempo, a gente ficar aqui até as duas aulas normais, no caso 8h20. Aí, se estiver chegando nesse tempo de 8h20, aí o que a gente tiver que falar, a gente vai deixar para a aula seguinte, mas respeitando esse horário. Então, vamos lá. Primeiro, impulso de uma força. Então, vem a pergunta, o que significa dar impulso em uma bola de tênis? Como a gente viu aqui na figura, né? Qual é o significado disso? Dar impulso em uma bola de tênis. Então, olha só. Modalidades de jogos como tênis, futebol, boliche, envolvem o movimento de objetos pela ação de contato com a mão, com o pé ou com o equipamento apropriado, como a raquete, né, no caso do tênis. Nesses casos, o contato é um tipo de interação que põe a bola em movimento, muda sua trajetória, aumenta ou diminui sua velocidade. Então, esses são os efeitos que essa interação produz. Dois fatores contribuem para a alteração do movimento dos objetos. Qual é o primeiro? A força aplicada. E o segundo é o tempo de sua aplicação. Então, essa grandeza, impulso, ela está relacionada com outras duas grandezas, que são a força e o tempo de aplicação. Tudo bem? Até aí tudo bem, Chalene? Tudo, professor. Tá ótimo. Então, essas duas grandezas relacionadas é que vão me definir essa outra grandeza chamada impulso. Então, vamos lá. No momento do saque, o jogador de vôlei exerce sobre a bola uma força que a faz se movimentar. A bola interage com a mão do jogador durante um intervalo de tempo extremamente curto, da ordem de centésimos de segundo. Então, olha só, e essa informação é importante. Então, quando a pessoa exerce aquela força para movimentar a bola, existe uma interação ali de centésimos de segundo. Ou seja, essa interação, esse toque, ele se dá num intervalo de tempo muito pequeno. Entretanto, como a intensidade da força aplicada sobre a bola é muito grande, o impulso produzido é suficiente para que a bola ela parta com uma alta velocidade. Aí olha só a velocidade, aproximadamente 100 km por hora. Então, por incrível que pareça, a gente, poxa, será se realmente sai com esta velocidade? E quando se vai colocar um sensor ali para medir, é a realidade, acaba saindo com esse valor aproximado aí de 100 km por hora. Isso também acontece com o impulso que um jogador de futebol aplica sobre a bola em uma cobrança de falta, por exemplo, né? Então, eu coloquei essa figura para ilustrar. Então, você tem aí, né, o jogador, aí ele chuta a bola, produz esse impulso,
E como esse toque, essa interação se dá no intervalo de tempo muito pequeno, a bola sai com uma velocidade alta. Ok? O mesmo ocorre quando precisamos fazer um carro enguiçado funcionar. Se o motorista empurra o carro sozinho, ainda que seja uma rua plana, a força média que ele é capaz de exercer precisa atuar durante um intervalo de tempo relativamente grande. Com mais 4 pessoas ajudando, essa força é mais intensa e pode, em menos tempo, produzir um impulso suficiente para que o carro funcione. Então, olha só, a situação do carro é o inverso da bola. No caso da bola, que o sujeito tem um contato muito pequeno, a bola sai com uma velocidade muito grande. Né? Então, ele dá só aquele toque e produz um impulso que gera uma velocidade muito grande. No caso da bola de raquete, do mesmo jeito. Já que na situação do carro enguiçado, o tempo de interação é maior. Né? Então, a força aplicada, ela vai exercer um efeito que vai precisar ser mais duradouro. Então, para que essa Porque, força... Oi. professor, é porque a velocidade do toque está sendo menos, não é isso? Isso, a velocidade está sendo menor. Né? Menor. Menor. Aí, Tá nessa certo. Uhum. situação, é necessário aumentar a força de alguma forma. Então, para aumentar isso, né, é necessário que tenha outras pessoas interagindo, né? Que aí vai produzir uma velocidade maior. Mas por quê? Porque Correto. o tempo de interação é muito grande nesse caso. Você vê aí que eles estão Uhum. empurrando, né? Então eles demoram É. mais tempo tocando o objeto. É diferente da raquete e da bola lá do jogador, que a interação é muito pequena. É só aquele toque, pá, Só que ele. produz É. aquele impulso, né? Muito rápido. Isso. Muito rápido. Então essas duas grandezas elas se compensam. Tanto o tempo para a interação como a força que é aplicada. Certo? Então isso é importante. Então vamos seguir. Deixa eu só apagar aqui a borrachinha para tirar bem aqui a tinta do slide. Pronto. Então, ó, para o mesmo impulso, quanto maior a força aplicada no objeto, menor o intervalo de tempo necessário de interação e vice-versa. Então, sabendo disso, né, a gente pode definir essa grandeza matematicamente, porque em física é necessário você fazer algum cálculo e não ficar só descrevendo isso. Então, a unidade de impulso será a unidade de força multiplicado pela unidade de tempo. No Sistema Internacional de Unidades, que é um sistema que ele faz o estabelecimento dessas unidades, o tempo deve ser medido em segundos e a força deve ser medida em newtons. Portanto, o impulso será medido em newton por segundo. Então, toda vez que eu quiser medir impulso, eu vou usar no sistema internacional essa unidade de medida, newton por segundo. Impulso é uma grandeza vetorial. Então, eu vou chamar a atenção para você para o caso dessa grandeza. Existem dois tipos de grandeza, vetorial e escalar. No caso do impulso, o impulso é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque precisa de uma direção e de um sentido. Já uma grandeza escalar não precisa de direção e sentido. Basta você fornecer só um número e a unidade de medida e a grandeza escalar já está totalmente definida. A grandeza vetorial não, ela precisa da direção, de um sentido, além da sua medida, né, do seu módulo. Então, o impulso ele é definido como o produto entre a força aplicada, F, num objeto e o intervalo de tempo em que age sobre o objeto. Matematicamente, eu vou lhe chamar a atenção para essa expressão aqui. Ó. O impulso I ele vai ser igual à multiplicação da força pelo intervalo de tempo. Então, por exemplo, esse ginasta aqui, ó, ele está exercendo um impulso nessa vareta aí, tocando nela num intervalo de tempo muito pequeno. Então, o impulso é grande, porque a velocidade que vai ser gerada também é grande. No caso aqui das bolas, do mesmo jeito, ó, as bolas de bilhar numa mesa de sinuca. Então, aqui você tem também um impulso que vai produzir uma mudança na direção da bola. Então, veja que a bola, quando ela vem, ela se choca com a outra, né, e nesse choque
veja que altera a direção da bola, ela toma uma outra direção. Então, a gente vai entender isso melhor quando a gente estiver utilizando um teorema chamado impulso e quantidade de movimento. Então, nesse teorema, que é o teorema do impulso, a gente vai ver essa troca de velocidades e mudança de velocidade de um objeto. Mas vamos para frente, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Aqui eu tenho um jogador de vôlei, certo? Que ele vai dar um saque, né, na bola. Aplicando uma força de 300 newton. Então ele está exercendo aqui uma força de 300 newtons sobre a bola. E fica em contato com a sua mão por apenas 0,04 segundos. Qual é o módulo do impulso da força aplicada pela mão do jogador? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vai aplicar aquela equaçãozinha que a gente acabou de ver. Impulso é igual o valor da força multiplicando o intervalo de tempo, que no caso aí está representado por ΔT. Certo, Charlene? Então, vamos usar a equação. Professor. Então, nessa equação, o que é que você faz nela? Só multiplicar. Pegar o valor da força que você vai substituir, que é 300. 300, né? E multiplicar... Aí multiplico pelos segundos. Os segundos, que no caso aí é 0,04 segundos. Isso. Uhum. Então, quanto que vai ser o valor do impulso gerado aí por essa jogadora? Aí é só fazer essa multiplicação, certo? Aí você sai da física, que a física está aqui, né, na equação, e vamos entrar aqui na matemática. Isso. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número, 300, vou representar esse decimal aqui como fração, 0,04 é a mesma coisa que 4 sobre 100, certo? Como fração. Ah, sim. Pronto. Aí vou multiplicar o 300 pelo 4, então vou fazer essa multiplicação, 300 vezes 4, vai dar quanto? Vai dar 1.200 como módulo, 300 vezes 4, que vai dividir o 100. Ou seja, você faz a divisão no final. Nessa divisão, 1.200 por 100, basta cortar os dois zeros. Aí isso vai dar quanto? 12. Então esse é o impulso gerado pela jogadora. No caso aqui, 12 newtons por segundo. Então está aqui o impulso, certo? Então sempre na hora de calcular este impulso, nós utilizamos essa força. Então eu vou chamar a atenção para você para o seguinte, essa história do impulso, ela serve para qualquer situação. Por exemplo, você vai subir uma calçada alta, então você vai ter que impulsionar seu corpo, não é isso? Ou seja, você vai produzir um impulso que na situação do salto. Então você calcula esse impulso como? Determinando a força que você vai exercer nas pernas, juntamente com o tempo necessário para as suas pernas interagirem com o piso, por exemplo. Entendeu? Então, sabendo isso, você vai estar calculando o impulso que você está gerando ali para pular. Certo? Então, sempre assim. Isso vale para qualquer situação. Mas vamos aqui adiante. Nesta outra questão, você tem um gráfico, né, que às vezes os estudantes se assustam. Eita, um gráfico. Oh, meu Deus do céu, como é que faz um cálculo com gráfico? Mas não tem grilo, não. Então, olha só, o que esse gráfico está mostrando aqui para a gente? Ele está mostrando como é que variou a força num determinado tempo para uma situação. Então, o gráfico a seguir indica o valor de uma força resultante de 20 newtons que moveu um patinador sobre uma superfície de gelo durante 5 segundos. Então, veja que nesses 5 segundos, ó, a atuação da força, ela foi constante, tá vendo aqui, ó? Ela não mudou. Se ela fosse variável, o seu gráfico ia aparecer assim, ó, como uma reta subindo ou descendo. Só que aqui não é a situação, né? Aqui você está vendo que foi
é uma reta constante. Ou seja, a força ela atuou com o mesmo valor aí de 20 newtons em 5 segundos. Beleza, então se ela é constante, fica fácil da gente fazer esse cálculo. Então vamos lá para a letra O. Calcule o impulso produzido pela força. Então, como a gente tem o valor da força e tem o tempo, então novamente é só aplicar a equação e multiplicar. Certo? Então você vem aqui. 20 newton multiplicado por 5,0. Por 5, justamente. Então 20 vezes 5 segundos. Então você faz aqui essa multiplicação. Isso vai dar quanto? 100. 100 newtons por segundo. Pronto, fiz a letra A. Então a letra A do problema era só fazer essa multiplicaçãozinha. Vamos para a letra B. Calcule a área da figura geométrica indicada no gráfico. Aí, olha só, a figura geométrica que a gente tem aqui no gráfico é este retângulo aqui, ó, que eu estou desenhando aqui para você ver. É exatamente esse retângulo. Então, se a gente calcular essa área, que é a letra B, então vamos fazer ela. Como é que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo é pegar a base do retângulo, certo? E multiplicar pela altura do retângulo. Então é a maneira que a gente faz para calcular uma área retangular. Então, olha só, quando você faz isso, pegue o valor da base do retângulo. A base do retângulo é justamente quanto? Ó, de 0 para 5. É 5. E a altura do retângulo é quanto? Ó? De 0 para 20. Qual é a altura do retângulo? 20. Então, essa área aqui, olha, vai dar o mesmo valor do impulso. 20 vezes 5, que é a base vezes a altura. Ou seja, vai dar 100. Não é? Dá o mesmo resultado. Aí na letra C é para você comparar os resultados. Compare os resultados obtidos. O que se pode concluir? Ora, se conclui que pelo gráfico, como esse aqui da figura, a gente calcula o impulso pela área do gráfico. Tá vendo? Ó? O impulso é calculado pela área determinada pelo gráfico. Certo? Certo. Então, o que é que a gente conclui? A resposta é essa, na letra C. O que é que a gente conclui dessa questão? A gente conclui uma propriedade do gráfico da força pelo tempo. Então, uma força constante pelo tempo, ela vai me dar como resultado, a área do gráfico, né, vai me dar como resultado o próprio impulso, ou seja, o impulso gerado por aquela força. Certo? Então, não esquecer dessa propriedade. Vamos para frente. Agora a gente vai ver a quantidade de movimento de um objeto e a variação dessa quantidade de movimento. Então, a massa interfere na quantidade de movimento para um corpo. Então, é isso que a gente vai perceber agora. Aí, olha só, Charlie. Fisicamente, a quantidade de movimento... Sim, a gente vai ver isso, olha. A quantidade de movimento de um objeto em cada instante corresponde ao produto de sua massa pela velocidade que o objeto tem. Então, perceba aqui uma coisa, ó. Vou chamar a atenção para essa grandeza. A quantidade de movimento, ela é uma grandeza que depende de quem? Depende da massa do corpo que está se movimentando e da velocidade que ele tem. Você viu lá no impulso, né, que o impulso, ele depende de quem? Da força e do intervalo de tempo com o que a força interage, né, com o que a força atua. Já a quantidade de movimento, ela depende de quem? Da massa e da velocidade do objeto. Como é que você vai calcular a quantidade de movimento? Vamos chamar essa quantidade de Q e você vai calcular a quantidade de movimento multiplicando a massa pela velocidade. Então veja que é o mesmo cálculo, né? É uma multiplicação. Então olha só, o impulso, a quantidade de movimento, né, são grandezas vetoriais, pois é obtido como um produto de uma grandeza vetorial, que no caso é a velocidade, por uma grandeza escalar, que é a massa.
sua direção e seu sentido são os mesmos da velocidade e seu módulo corresponde ao produto do módulo da velocidade pelo valor da massa. A quantidade de movimento também recebe o nome de momento linear. Então, olha só, é sinônimo. Eu posso chamar essa grandeza de quantidade de movimento ou posso chamar de momento linear, é a mesma coisa. Como é que eu calculo essa grandeza? Pego a massa do objeto que está se movendo e multiplico pela velocidade que ele tem. Quando eu faço essa multiplicação, eu obtenho o quê? Obtenho a quantidade de movimento, certo? Então a gente já tem aí duas grandezas, né? Impulso e quantidade de movimento. Aí é que eu coloquei essa imagem para exemplificar isso. Ó. Aqui você tem uma esfera, ela é solta, aí ela se choca com o carrinho e aí transmite um movimento para ele. Então, tanto a esfera como o carrinho, ambos têm uma quantidade de movimento. A esfera, quando é solta, ela produz ou gera uma quantidade de movimento, e o carrinho, quando entra em movimento, também, né, nessa transferência aí de energia. Aqui nesse outro exemplo, do mesmo jeito, né? Então, o que é que está acontecendo aí? Ó? O caminhãozão está parado, tá vendo? Aí vem um carrinho e pá, se choca na traseira dele. Então, veja que ocorre um efeito com o carrinho de reação. Ele volta para trás, né, com o choque, com aquele impulso que ele produziu no caminhão. Então, essa tabela, ela mostra todas as grandezas envolvidas. Está vendo aqui, ó, tanto para o carro como para o caminhão. Então, qual é a massa do caminhão? Está aqui, ó, 3.000 quilos. Esse caminhão ele tem 3 toneladas. Tá vendo? Qual é a massa do carrinho? Tem 1.000 quilogramas, ou seja, tem 1 tonelada. Então, veja que o caminhão tem uma massa muito maior do que o carrinho, né? 3 vezes maior. Tá vendo aqui? Já inicialmente, perceba uma coisa, ó, o caminhão está parado, então a velocidade dele qual é? Né? Deixa ele bater aqui, ó, a velocidade do caminhão, tá vendo aqui, ó, é 0 quando ele está parado. E o carrinho vem com que velocidade? Ó? Vem com a velocidade de 20 metros por segundo, tá vendo aqui? Ó? Quando ele se choca, o que acontece? Essa velocidade ela é transmitida para o caminhão. O caminhão passa a se mover com uma velocidade de 10 metros por segundo, tá vendo? Uhum. E o carrinho ele volta para trás com uma velocidade menor, tá vendo? Uma velocidade também de 10 metros por segundo. Então, o que está acontecendo aí? Era como se o carrinho ele tivesse transmitido uma parte da velocidade dele para o caminhão. Percebeu? Ele transmitiu metade da velocidade que ele tinha. Então, a física ela utiliza essas equações justamente para fazer esses cálculos. E estes cálculos, com estas equações, são utilizados aí por esses peritos aí nas estradas, certo? Para determinar a velocidade que um carro tinha antes de um choque, antes de uma batida, né? Para ver através, por exemplo, das marcas que foram deixadas na pista, né? O perito ele pode descobrir isso, saber com que velocidade o sujeito vinha, né? Antes de se chocar com um acidente. Então esses cálculos são usados. Então, ao mesmo tempo, aqui nessa tabela, né, a gente vê um cálculo de quê? Da quantidade de movimento. Ó. A quantidade de movimento ela foi calculada, tá vendo? Ó? Primeiro, a quantidade de movimento inicial, que no caso era só o carrinho que tinha. Qual era essa quantidade de movimento? Era 20.000 newtons por metro por segundo, certo? E a quantidade de movimento final, né, que foi calculada tanto para o caminhão como para o carrinho. Veja que a quantidade final para o caminhão foi quanto? Ó? 30.000. 30.000 quilogramas por metro por segundo. Como foi que eu calculei essa quantidade de movimento? Pegando a massa do caminhão e multiplicando pela velocidade dele. Né? No caso aí a massa de quanto? 3.000, que eu multipliquei por 10, que foi a velocidade final do caminhão. Então esses cálculos, toda essa análise que a gente fez aqui foi baseado lá naquela expressão e aqui nos movimentos, certo? Então a unidade de quantidade de movimento
resulta do produto da massa pela unidade de velocidade. Então, quando a gente vai medir quantidade de movimento, né, o Q, a gente vai estar medindo ela sempre nessa unidade de medida aí, quilograma por metro por segundo. Por quê? Porque a gente está multiplicando uma massa por velocidade. Então, naquele caso lá do caminhão, né, a quantidade final de movimento dele foi essa aqui, né? 30.000 quilogramas por metro por segundo, que era o que estava escrito lá naquela tabelinha. Certo? Então, vamos lá. O módulo, a direção e o sentido do vetor velocidade caracterizam o movimento de um objeto. Você já conhecia a velocidade como a relação do deslocamento de um objeto pelo tempo que ele leva para realizar esse movimento. O que você está aprendendo de novo agora é que a velocidade é uma grandeza vetorial, né? Ou seja, ela precisa também da direção de um sentido para ser plenamente caracterizada. Essa direção e sentido para a velocidade a gente representa por uma figura geométrica chamada vetor. Então, se eu quero dar o sentido da velocidade, eu represento esse sentido por um vetor que é um segmento de reta orientado. Né? Por exemplo, aquela bolinha, ela se moveu para a direita, eu vou representar a velocidade dela assim, ó, por um vetor, certo? Se movendo para a direita. Se ela estiver vindo no sentido contrário, eu vou representar a velocidade dela no sentido contrário, eu represento por um vetor, eu vou chamar de V, contrário ao movimento que ela tinha para a direita, certo? E assim sucessivamente para qualquer tipo de exemplo. Então, portanto, objetos com sentidos diferentes têm movimentos distintos, uma vez que os sentidos de suas velocidades são diferentes. Então, por exemplo, aqui no caso do caminhão do carrinho, né, eles, no momento do choque, um foi numa direção e o outro foi na outra. Então, ambos apresentaram velocidades, né, com sentidos diferentes. Um para a direita, outro para a esquerda. Vamos lá. Imagine que você está numa pista de patinação e percebe um adulto e uma criança vindo de encontro a você com a mesma velocidade. Não vai ser possível escapar dos dois. Você terá de escolher se foge do adulto, certo, que está vindo em sua direção, e tromba com a criança ou vice-versa. Qual das colisões causaria um estrago maior em você? Seria o adulto ou a criança? O que é que você acha? Professor, acho que seria a mesma coisa, tombar no adulto ou na criança. Não é isso? Vamos voltar aqui, ó. Qual é a pergunta aqui, ó? Numa pista de patinação, né? E percebe um adulto e uma criança vindo de encontro a você, aí com a mesma velocidade, certo? Então perceba, o adulto e a criança têm a mesma velocidade. Não vai ser possível escapar dos dois. Aí você terá de escolher se foge do adulto ou se tromba com a criança. Então, qual das colisões causaria maior estrago em você? A colisão provocada pelo adulto, né? Ou a colisão causada pela criança? Aí você Pelo tem que adulto, pensar, e você tem que pensar né? pelas Porque ele duas tem mais formas. massa, é isso? Mais massa, justamente. Por quê? Porque no Entendi agora. exemplo, você viu que eles chegaram trombando em você com a mesma velocidade, tá vendo? Sim, só que Só quantidade de que massa maior. quantidade de massa maior. Então, se a massa é maior, a quantidade de movimento do adulto vai ser maior. Vai ser Percebeu? maior, é isso. Então, olha só, é a conclusão que você tira. Até aqui, ó. Certamente, o choque com o adulto provocaria em você maiores lesões. Ele tem mais massa do que a criança, ou seja, há algo a mais no movimento dele, que é justamente a quantidade de massa maior. Por isso, pará-lo, ou seja, parar esse adulto exigiria um esforço maior da nossa parte, né? Já que a gente está na linha de frente dele. Esse exemplo nos permite perceber que a massa de um objeto também é importante para determinar a quantidade de movimento dele, certo? Então, se a gente for lá para aquela expressão, né, e for calcular a quantidade de movimento, pegando a massa do adulto e multiplicando pela velocidade, a gente vai encontrar um valor maior para ele do que para a criança, certo? Beleza, aí vem um exemplozinho com aquele caminhão. Um caminhão de 2,5 toneladas e uma bicicleta só de 12 quilos movem-se com uma velocidade de 20 km por hora. Verifique se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas. Letra A.
Como o caminhão e a bicicleta têm a mesma velocidade, a quantidade de movimento é a mesma. Falso ou verdadeiro? O que você acha? Falso. É falso. Por que é falso? Porque as massas são diferentes. Porque as massas são diferentes, né? Uhum. O Concorde caminhão é comigo que a maior. massa do caminhão é muito maior, né? Então não posso Muito afirmar aqui maior. que a quantidade Uhum. de movimento é maior, né? Então vamos lá Uhum. para outro. Letra B. Deixa eu só apagar esse bicho aqui que eu boto. Pronto. Vamos lá para a letra B. Os valores da quantidade de movimento deles são diferentes, porque suas velocidades são diferentes. Falso ou verdadeiro? Aliás, essa aqui a gente viu que era falso, né? Vou apagar bem aqui, que a letra A é falsa. Já viu isso, né? Agora a letra B. Os valores da quantidade de movimento deles são diferentes porque suas velocidades são diferentes. Professor, saí, minha internet caiu, agora voltou de novo. Ah, tudo Sim, bem. Vamos botar bem aqui, olha. A gente fez a letra B. é verdadeira, né, a B? A letra A a gente viu que era falsa, né? Isso. Aí o que acontece aqui? Vamos para a letra B. Na letra B, ele vem falando a respeito de que os valores da quantidade de movimento deles são diferentes, porque suas velocidades são diferentes. Mas aí a gente vem aqui para o problema, o que é que vem dizendo a respeito da velocidade? A velocidade é o quê? Ambos, né? Eles se Ambos movem a mesma velocidade. com a mesma velocidade, 20 km por hora. Então, se eles têm a mesma velocidade, os valores da quantidade de movimento deles são diferentes, se eles têm a mesma velocidade. Aí o que você Não. acha? Deixa eu ver. Aí eles não é uma justificativa, não é? Porque como é que é a afirmação? Os valores da quantidade de movimento deles são diferentes porque suas velocidades são diferentes. Então não é essa a justificativa correta, né? Aí por que são diferentes? São diferentes porque na situação as massas é que são diferentes. Isso, as massas que são diferentes, não a Não é? velocidade. E não a velocidade. Então não posso Uhum. dizer que essa justificativa aqui ela é correta em razão disso, né? Ela está escrita de forma correta, incorreta. Então também é falsa. Aí vamos para a letra C. Os valores da quantidade de movimento deles são diferentes porque suas massas são diferentes, né? Está correto. Aí isso aqui está correto, porque se eu fizer aquela conta, aí a gente vai perceber que em razão, né, das massas são diferentes, o valor da quantidade de movimento vai ser diferente. Então, beleza. Vamos para a letra D. Se a velocidade do caminhão tiver a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade da bicicleta, os vetores quantidade de movimento de ambos terão a mesma direção e o mesmo sentido, porém o valor numérico será maior para o caminhão. Aí essa afirmação aqui a gente tem que ter um maior cuidado com ela. Por quê? Porque está envolvendo direção e sentido das velocidades. Isso. Por quê? Porque, como eu disse a você, agora a gente está tratando a velocidade como a grandeza vetorial, ou seja, eu tenho que dar um sentido para ela, né? Se é direita, se é esquerda, e uma direção, né? Se é horizontal, se é vertical. Né? Então, vamos ler com cuidado isso aqui. Se a velocidade do caminhão tiver a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade da bicicleta, ou seja, o caminhão está vindo aqui, certo? Com uma velocidade nesse sentido, e a bicicletinha também, né? O sujeito aqui está na bicicleta, e aí ele está aqui guiando ela, na mesma direção, certo? Aqui a velocidade da bicicleta, está aí para a direita, velocidade do caminhão para a direita. Então, se a velocidade do caminhão tiver a mesma direção, o mesmo sentido da velocidade da bicicleta, os vetores, quantidade de movimento de ambos, terão a mesma direção e o mesmo sentido, porém o valor numérico será maior para o caminhão. Então, veja, a quantidade de movimento, que também ela é expressa por um vetor, ela vai ter também a mesma direção, o mesmo sentido, certo?
porque a pergunta está relacionada a isso. Ó. Os vetores, quantidade de movimento de ambos terão a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o que é que deve ficar claro aqui é, se a velocidade ela estiver numa direção x, a quantidade de movimento também vai estar naquela direção, certo? Então, se eu tratar a quantidade de movimento como um vetor, esse vetor também tem que estar na mesma direção daquela velocidade. Então, essa afirmação, eu posso dizer que ela é verdadeira. É verdadeiro, É o que é vendo que aqui. vai mudar? Pois é, o que é que vai mudar? É só o valor numérico. Né? No caso, o caminhão vai Uhum, ter um valor numérico, a bicicleta vai ter outro valor numérico, a quantidade de movimento. Certo? uhum, Vamos ver se tem certo. outra, vamos ver se tem outra afirmação. Aí vem aqui, olha, a outra afirmação, É, que é a letra E, tá vendo aqui? A quantidade de movimento do caminhão tem valor de 1.400 km por metro por segundo e sempre a mesma direção e o mesmo sentido de sua velocidade. Agora aqui a gente vai ter que fazer um cálculo, certo? Vamos fazer um cálculo. Eu vou calcular essa quantidade de movimento para ver se esse valor está correto. Então o que, é que a gente vai fazer? Vai pegar a massa do caminhão e vai multiplicar pela velocidade que o caminhão tem. Então vamos ver quanto é que dá isso. Então vamos voltar lá na pergunta, vamos ver qual é a massa do caminhão, tá vendo aqui, ó, 2 toneladas e meia. Essa massa, a gente tem que expressar ela em quilograma. Então, o que, é que você vai fazer? Vai pegar 2,5 e vai multiplicar por 1.000. Por que 1.000? Porque uma tonelada tem 1.000 quilos. Então, obrigatoriamente, eu tenho que expressar essa massa em quilograma para ficar numa unidade do SI. Então, 2,5 vezes 1.000 vai dar quanto? Ó? Vai dar 2.500 quilogramas. Então, aqui eu já achei a massa do caminhão. Qual é a velocidade dele? Ó? 20 km por hora. Esta velocidade, a gente vai ter que expressar ela em metros por segundo. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar ela e dividir por 3,6. Quando eu faço essa divisão, eu expresso a velocidade em metros por segundo. Esse 3,6 aqui é chamado de fator de transformação. Para transformar de quilômetros por hora, né, um valor de velocidade, para transformar para metros por segundo, o que é que você faz? Pega aquele valor e divide ele por 3,6, sempre assim. Certo? Então, quando a gente faz essa divisão, o que é que a gente vai obter aqui? Ó? Vou pegar o 20 e vou multiplicar por 3,6. Então, eu vou fazer essa divisão, eu pego o 20 multiplico por 10, pego o 3,6 multiplico por 10 para eliminar aquela vírgula. 3,6 vezes 10 dá 36. E agora eu vou fazer essa divisão. 200 dividindo 36. Será que vai dar um valor aproximado? Quanto é que vai dar? Então vou usar. professor, Vamos sou usar bem péssima que. de cálculo. Vamos usar bem que um artifício aqui para a gente andar mais rápido, a gente não perder tempo fazendo essa divisão. Certo? Tá. Eu vou, eu vou abrir bem aqui a velha máquina que vai nos ajudar para a gente não perder tempo com isso aí. Vou ver se ela abre bem aqui. Pronto. Então, no caso lá é quanto? É 200 dividindo, Dito. dividindo 36. Olha, dá esse valor aqui, certo? Deu uma dízima periódica, certo? Então, vamos Uhum. utilizar só uma casa decimal. Então, a gente vai usar aqui só uma casa decimal. Então, volta lá. Então, quando a gente faz essa multiplicação, qual é o valor que a gente obtém? Foi de 5,5 ou metros não, né? No caso aí, é a unidade de medida que é quilograma, por
metros por segundo. Quilograma por metro por segundo. Certo? Então, veja, olha, na questão, olha o valor que a gente tem, ó. Né? 1.400 kg por metro por segundo. Então, esse valor tá longe desse aqui que a gente obteve, tá vendo? A gente obteve 5,5 kg por metro por segundo. Mas deixa eu voltar bem aqui, só para a gente conferir esse resultado. Porque o que a gente fez foi... Ah, tá. Minto. Tá faltando um detalhe bem aqui, Charlene, ó. Que eu esqueci. Vamos voltar bem aqui. Que na hora que eu minimizei aqui, eu esqueci de ver a massa, que a gente não multiplicou, né? Não. Tá vendo? Então a gente errou bem aqui, ó. Deixa eu voltar bem aqui. Porque o que é a quantidade de movimento? Aqui, esse valor que a gente obteve aqui foi só da transformação da velocidade, tá vendo? Foi 5,5 metros por segundo. Só que a quantidade de movimento é calculada como? A gente tem que pegar a massa do caminhão, né? E tem que multiplicar pela velocidade. E a massa do caminhão, a gente tinha calculado, tinha dado 2.500, não é? 2.500, isso, 2.500 kg. Então, na verdade, é pegar a massa e multiplicar por essa velocidade transformada. Foi o 5,5. Ah, agora sim, agora tem sentido, tem rumo. Tá vendo aí? Então, desse valor aqui, ó, 13.750. Que não deu exatamente aquele valor que está lá, né? O valor que apareceu lá no problema foi de 1.400. 1.400. Então, letra E, a gente encontrou foi 13.750 quilograma por metro por segundo. Então, chegou perto, mas não tão perto. Então, essa afirmação aqui, ela é falsa em razão do valor, que não deu 1.400, foi aproximadamente isso aqui, 13.750. Aí a letra F, a velocidade da bicicleta determinará a direção e o sentido de sua quantidade de movimento, e seu valor será aproximadamente 67,2. Aí olha só, aqui, como a gente já tem a velocidade transformada, e a gente viu no problema que eles estão com a mesma velocidade, então o que a gente vai fazer aqui? Vai pegar a massa da bicicleta e vai multiplicar pela velocidade, que já dá para a gente fazer direto. Vamos fazer direto. Então, eu não me lembro qual é o valor da massa. Você lembra qual é o valor da massa da bicicleta? Vamos voltar aqui. Tá aqui, ó. 12 quilos, né? Cadê? É 12 quilos. O que, Charlene? Então, aqui, ó. 12, que é a massa, vezes a velocidade que a gente já calculou, que foi de 5,5. Então, essa quantidade de movimento será aproximadamente... Então, vamos pegar o 12 e vamos multiplicar aí por 5,5. Então, aqui eu não vou usar a máquina, não. A 10, aí 1, a 6, a 10, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Pronto. Soma tudo, 0, 6, 6. Então, a gente só tem uma casa decimal, que é o 5, aí conta aqui da direita para a esquerda. Então, deu 66 quilograma, aproximadamente, quilograma por metro por segundo. Então, veja, ó, não deu exatamente esse valor, né? Talvez até por uma questão de aproximação, certo? Então, vamos marcar essa alternativa aqui como falsa, também em razão do valor, porque era para dar esse valor aqui. Pode ser que, se a gente aproximar um pouco mais este número aqui da velocidade, já que ele deu uma dízima periódica, pode ser que a gente alcance os 67. Mas a gente está vendo aqui que não alcançou ainda, né? Então, a gente tem aí a questão com a seguinte sequência, né? Falso. Aí esse aqui foi o que mesmo, Charlene? Não, são diferentes, porque são... Esse parece que também é falso, né? Aí os valores deles são diferentes porque suas massas são diferentes. Isso aqui é verdade. A B é falso.
A B é Não, falsa. a B é verdadeira. Deixa eu ver. Verdadeira, né? É, verdadeira. Pronto. Os valores são esses. Pronto, pois tá aí. Essa seria a sequência aí de F e V. Na outra questão, estando inicialmente em repouso, uma motocicleta de massa igual a 90 kg se move em linha reta em um trecho plano e adquire uma velocidade de 20 metros por segundo. Ó, veja que aqui já está em metros por segundo. Então isso já ajuda bastante. Em aproximadamente 30 segundos, que é o tempo. Calcule o valor da quantidade de movimento inicial. Então, ela está inicialmente em repouso. Tá vendo aqui, ó? Se essa motocicleta está em repouso, inicialmente, então a velocidade dela é quanto? É 0. Se a velocidade é 0, se a gente for usar aquela fórmula, eu pego a massa, multiplico pela velocidade, que é 0, eu vou obter uma quantidade de movimento inicial igual a quanto? M vezes 0 dá 0. Então, essa aqui é a resposta à letra A. A quantidade de movimento inicial da moto, que ela está parada, é 0. É Na letra 0. B, é o valor da quantidade de movimento final. Aí ela, né, ele dá um impulso na moto e ela vai adquirir essa velocidade aqui, ó, 20 metros por segundo. Então, ela é a quantidade de movimento final dela. Então, na letra B, a gente já vai fazer aquela conta. Quantidade de movimento é a massa, novamente, né, vezes a velocidade. Então, a quantidade de movimento é 90 vezes a velocidade, né, que é 20. Pronto, então multiplica os dois valores e aí eu vou ter a quantidade de movimento final da moto. 9 vezes 2, 18, junto os dois zero, então a quantidade de movimento dela é de 1.800 kg por metro por segundo, que é a unidade de medida da quantidade de movimento. Então está aqui. Isso é a resposta à letra B. E a letra C, a variação da quantidade de movimento desta motocicleta. Então, essa história de variação é simplesmente você escrever assim, ó, a quantidade de variação do movimento é a quantidade final menos a inicial. Uma coisa bem simples. Então, quanto foi essa variação? Foi exatamente 1.800. Por quê? Você vai pegar o valor final, que foi 1.800, e vai subtrair do inicial, que foi 0. Então, essa variação... Mas dá a mesma dá coisa. o mesmo 1.800. resultado, 1.800, justamente. Ia dar um valor diferente, né, se tivesse uma quantidade inicial diferente, mas não foi, né? Diferente, isso. Então, uma questão simples só para ver aí como fazer essa conta utilizando uma variação dessa quantidade, certo? E aí, para a gente encerrar, o que a gente vai fazer aqui, Charlie? Vamos ver a lei fundamental dos movimentos, que é uma das leis matemáticas e físicas mais importantes na natureza, que é a chamada segunda lei de Newton. Então, aqui a gente vai ver uma nova equaçãozinha. A equação vai juntar o impulso com a quantidade de movimento, certo? Então, olha, o que provoca alteração na quantidade de movimento, né, já que ela pode variar? Então, o que provoca essa alteração? Então, a quantidade de movimento de um objeto varia nas situações em que ocorrem mudanças de velocidade, como o bloqueio em um jogo de vôlei ou a defesa em um pênalti no futebol. Então, no caso aqui dessa figura, você está vendo o jogador, ele chuta a bola, né? Aí o goleiro ele defende e você vê o quê? Vê que a bola ela toma uma direção diferente, né? Porque ela vem num sentido, que é esse aqui, aí quando ele atinge ela, provocando um impulso, ela vai e muda a direção dela. Tá vendo? Então, a quantidade de movimento ela vai variar quando houver essas mudanças de velocidade. Aí veja, ó, apesar de a massa da bola permanecer constante, a variação da velocidade em modo, direção e sentido corresponde a uma variação em sua quantidade de movimento.
Então, é exatamente isso, o que provoca alteração na quantidade de movimento, né? São essas mudanças na velocidade. Então, a mudança da quantidade de movimento da bola de vôlei pode ocorrer com bloqueio de um ou mais jogadores. Na defesa do pênalti, essa mudança ocorre com a ação do goleiro que impede a entrada da bola no gol. A física explica essas situações da seguinte maneira: a variação da quantidade de movimento de um objeto que ocorre durante a interação entre esse e outro objeto. Então, ou seja, ela relaciona esta variação na quantidade de movimento, que é o ΔQ, certo? Com a interação dos dois objetos. Aí você vê que aparece aqui o intervalo de tempo, né, que a gente já tinha visto, que estava lá no impulso, juntamente com a força, que estava lá no impulso também. Então, essa interação se dá durante o tempo em que eles mantêm contato e se expressa pela ação de uma força, que no caso é o F. Então, é importante perceber que a variação da quantidade de movimento que ocorre na ação de uma força depende do tempo durante o qual essa força atua sobre o objeto, como no exemplo lá daquele carro enguiçado, né? O mesmo raciocínio explica a freada de um automóvel que anda a uma determinada velocidade. Quanto maior a força aplicada pelos freios, menor é o tempo necessário para freá-lo e vice-versa. Então, a segunda lei de Newton, que relaciona força, variação na quantidade de movimento, ela é expressa por essa igualdade aí que a gente está vendo nesse quadrinho. Então, vou apagar tudo aqui para a gente ficar melhor de ver. Então, tá aqui, ó. Esta é a segunda lei de Newton, né? A expressão chamada segunda lei de Newton, que relaciona a força e a variação na quantidade de movimento. Então, como é que você vai calcular esta variação? Ela vai ser o produto da força pelo intervalo de tempo. Como é que eu calculo essa força? Pegando a variação da quantidade de movimento e dividindo pelo intervalo de tempo. Então, esta relação matemática, ela é chamada de lei fundamental dos movimentos, ou segunda lei de Newton. Observe que a expressão da força confirma a explicação dada. Se o intervalo de tempo ou o tempo de interação é menor, o denominador da fração é menor. Né? E vice-versa, que é o que está escrito aqui em cima. Né? Aí, se esse tempo for muito pequeno, a força necessariamente tem que ser grande, e vice-versa. É o que ele está querendo dizer aqui nesse quadrinho. Deixa eu voltar bem aqui, Charlene, bem aqui para... voltar bem aqui para os slides, para me ver uma coisa aqui. Você tá ainda presente aí, né? Tô, professor, é que eu esqueço de ligar o microfone e fica aqui falando sozinha, respondendo. Certo, é porque quando expande a tela aqui eu não vejo, né, quem está presente. Aí eu só fechei aqui para me ver se tinha entrado mais algum estudante, né, junto aqui na sala. Só que eu estou vendo que não entrou nenhum, só para você ter uma ideia, né? Mas não tem problema não, vamos adiante. Depois vou mostrar para eles, olha, a aula aconteceu, tinha só uma pessoa presente, e toda segunda eu vou estar fazendo a mesma coisa, eu vou estar insistindo, viu? Para não deixar a peteca cair. Mas deixa eu voltar bem aqui, para o slide, só para a gente fechar a nossa aula com um exemplo numérico, para a gente aplicar essa tal dessa segunda lei de Newton aí. Aí olha só o homem é esse aqui, olha. Esse aqui é o senhor Isaac Newton. Então, toda vez que você vê essa figura, toda vez que você vê essa figura aí, ele com essa peruca, né, que era uma prática dos lords, né, daquela época, era usar essa peruca aí na era vitoriana, né, da Rainha Vitória, ali pelo século XVII. Então, toda vez que você vê esse homem com essa peruca aí, com esse semblante, é o senhor Isaac Newton. Então, essa expressão, ela indica que a força e a variação da quantidade de movimento são grandezas vetoriais, de mesma direção e mesmo sentido,
e medidas já nessas unidades que a gente já viu aqui, né? Quilograma por metro por segundo. Esse produto, né, recebe o nome de Newton, que é a unidade de medida de força. Então, se eu quiser medir força, eu vou expressar a força em Newton. Né? Então, está aqui uma outra questãozinha. Na cobrança de uma falta em um jogo de futebol de salão, o contato entre o pé do jogador e a bola é de aproximadamente 0,0 segundo, ou seja, 1/100 de segundo. Então, um contato ali, ó, muito rápido, né? Então, você tem aí um intervalo de tempo, que eu vou chamar de ΔT, né? Você já percebe que está aqui na equação já, ó. ΔT é de 1/100 de segundo. Então, está aí no probleminha, né? Então, muito curto. Sabendo que a massa da bola, então eu preciso saber a massa da bola de 800 gramas, então o valor de M é 800 gramas, a gente necessariamente vai ter que transformar para quilograma. Para transformar para quilograma, a gente divide por 1000. Por que 1000? Porque 1 quilograma tem 1000 gramas. Então, quando a gente faz essa divisão, transformar grama para quilograma, 800 gramas é uma fração do quilograma, né? Então, quando eu divido, eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar 0,8. 0,8 quilogramas. Então, veja que no problema, nesse problema aqui, ó, na minha expressão matemática, eu, ao invés de usar a massa em gramas, a gente vai usar ela em quilograma, porque tem que expressar em unidades do sistema internacional. Então, o sistema internacional só aceita a massa em quilograma. E adquire uma velocidade de 5 metros por segundo. Ó, veja que não está em quilômetros por hora, então aqui eu não preciso transformar a velocidade. Então, o valor de V é de 5 metros por segundo. Então, este é o valor que a gente vai usar. Então, vamos lá para a letra A. Ó. Determine o valor de quem? Da quantidade, da variação da quantidade de movimento da bola. Então, essa variação, ela na expressão, ela é representada por quem? Ó? Por ΔQ. Delta é esse símbolozinho do triângulo. Então, na letra A, é para a gente calcular o ΔQ, que é a variação na quantidade de movimento da bola. Certo? Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Então, deixa eu voltar bem aqui, olha. Deixa eu voltar bem aqui para... Como eu já transformei aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar para a gente ter um espaçozinho aqui para a gente, certo? A gente ficou aqui meio sem espaço para fazer essa questão. Deixa eu abrir... deixa eu apagar bem aqui. Aí é só a gente memorizar esse... A gente já memorizou, dá para a gente saber, né? Então, vou só apagar aqui o que está escrito, a gente voltar. Vai ficar mais fácil. Então, olha só. A variação da quantidade de movimento. Então, qual é a expressão que a gente vai usar? Ó, a gente vai usar justamente essa aqui, né? Só que, como foi uma falta e tal, o contato da bola, né? Essa variação, a gente já pode calcular ela direto aqui, ó. Por quê? Porque, inicialmente, antes dele chegar chutando, essa quantidade de movimento era 0. E aí, como a gente viu naquele exemplo lá, quando alcança um valor final, que a gente faz aquela subtração, a gente encontra o mesmo valor. Né? Então, a variação na quantidade de movimento vai ser o quê? A massa, que é 0,8, multiplicando a velocidade, que é 5. Então, essa variação vai dar quanto? 8 vezes 5, 40. Ficou 4, 4,0. Então, essa aqui é a resposta da letra A. A variação na quantidade de movimento foi de 4 quilogramas por metro por segundo. Certo? Então, achamos esse valor aqui. Aí a letra B, da força aplicada pelo pé do jogador sobre a bola. Da força aplicada pelo pé do jogador sobre a bola.
Nessa situação, a gente vai aqui para a segunda lei de Newton escrita dessa maneira. Força é a variação da quantidade de movimento pela variação de tempo. Então, na letra B, a gente vai escrever o quê? O 4, que é o ΔQ, que a gente achou na letra A, dividindo o intervalo de tempo. Foi quanto? 0,01. E quanto que dá isso? Será se a gente consegue calcular isso aqui? 4 dividindo 0,01. Você tem um palpite aí? Além. 4 dividido. Por 0,01, para a gente achar o valor da força que foi aplicada pelo pé do jogador sobre a bola. 4 dividindo 0,01. Estou usando a equaçãozinha aqui, que é a segunda lei de Newton. Professor, dá o mesmo valor. Nessa divisão, olha, como a gente tem um número decimal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 4 e vai multiplicar por 100 e vai pegar 0,01 e vai multiplicar por 100. Para que isso? Para a gente eliminar essa vírgula. Por que eu estou multiplicando por 100? Porque tem duas casas decimais. Com duas casas decimais, a gente vai multiplicar por 100, porque o 100 é 2 zeros. Por 100. Então fica 4 vezes 100, que dá 400. E 0,01 multiplicando 100, que dá 1. Então fica 400 dividido em 1. Eliminei a vírgula. E essa divisão vai dar quanto? Vai dar 400. 400 newtons. Então esse é o resultado da letra B. E a letra C do impulso produzido pela força. Aí o impulso produzido pela força, a gente vai usar que equação? Deixa eu pegar bem aqui. Olha, parou bem aqui. O impulso produzido pela força, a gente vai usar que equação? Vamos usar essa equação aqui, do impulso. Vamos procurar ele bem aqui. Do I. Aquele lá do início. I igual força, né? Isso? Vezes o tempo, justamente. Vezes o tempo. Aí responde a letra C. Então vamos usar essa equaçãozinha bem aqui para fazer aquele cálculo. Então, fazendo o cálculo lá com os valores que a gente obteve, né, seria o F, que deu quanto? A força, né, que foi 400, multiplicando o intervalo de tempo, que foi só de 1/100 de segundo, 0,05. Então, fazendo essa multiplicação, o impulso vai dar quanto? Essa multiplicação aqui vai dar exatamente 4. 4 newtons por segundo. Tá vendo? Esse foi o impulso gerado pela força que o jogador exerceu sobre a bola. Então, sabendo disto, nós chegamos ao final dessa parte relacionada com o impulso e a quantidade de movimento para um corpo, certo? Veja que aqui no finalzinho, ó, você tá vendo aí, não tá? Tá visualizando. Beleza. Veja que aqui no finalzinho, olha o que aparece aqui, olha. Aparece pra gente um teorema, né, um teorema matemático que vai relacionar tudo que a gente viu lá do início para cá, que é o impulso, a força e a quantidade de movimento, que é justamente essa igualdade aqui, ó. Veja que tá a força, tá a variação de tempo, tá a variação da quantidade de movimento. Então, força vezes o tempo, o que é? É o próprio impulso. E a variação da quantidade de movimento envolve o quê? Envolve a massa e a velocidade. Então, essa igualdade, impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ela resume, né, numa mesma equação, todas aquelas equações que a gente viu. Então, esse é um teorema muito importante na física, certo? Porque vai relacionar as grandezas impulso, força, e desse teorema surge a equação de Newton, ela surge naturalmente daí.
né? A equação de Newton. Mais tarde a gente vai ver uma outra relação matemática, que é uma outra forma de escrever a segunda lei de Newton, certo? Porque aqui na nossa aula, a gente viu uma forma de escrever a segunda lei de Newton, tá aqui ela, mas mais na frente a gente vai ver essa outra forma. A outra forma, eu vou até adiantar logo ela, é isso aqui, ó. Força é igual a massa vezes a aceleração. Já Então, estou vou vendo aqui, mostrar. professor, no livro. Pois é, justamente. Então, essa outra equação aqui é uma outra maneira de escrever a segunda lei de Newton. Então, a gente tem duas formas de escrever ela. Ou escreve ela assim, relacionando a força com a variação da quantidade de movimento, ou escreve ela assim, relacionando com a aceleração do objeto, certo? Então, são equivalentes, né? Os autores deste livro resolveram escrever ela desta primeira forma, né? Mas, geralmente, o que a gente observa é que a segunda forma, ela aparece mais vezes, né? Mas uma coisa interessante, quando Newton ele foi divulgar as suas descobertas, ele escreveu a sua relação matemática de acordo com essa que a gente viu agora, né, relacionando a força com a variação da quantidade de movimento, e não com a segunda maneira. Né? Por bem, então, a gente chegou no horário, certo? Eu vou interromper aqui a nossa apresentação. Okay? Vou só alterar aqui a visualização. Deixa eu ver aqui. Layout. Pronto. Vou desafixar. Opa. Fechar aqui. Pois pronto, Charlene. Pois a gente fica por aqui, viu? Tomara que não tenha sido uma aula chata, fadonha. Não, professor, foi ótimo. Foi boa, né? Porque as aulas Estou difíceis gostando mais do geralmente... que matemática, né? porque eu sou péssima em cálculo. Oh, meu Deus do céu. Pois é, Charlene. Tem essas coisas que são as dificuldades que com o tempo a gente vai vencendo, né? A gente foi estudando direitinho. Né? Se não fosse essa coisa do isolamento social, a gente estava até fazendo umas revisões de matemática, porque eu sempre vejo a dificuldade que os alunos têm, assim, não é nem com a física, mais com a matemática. É os cálculos, é verdade. Pois O meu problema é esse, mas é com a matemática. Pois é, justamente. E eu tenho um problema assim, que eu aprendo mais nas aulas, né? Na orientação dos professores. Se eu pegar um livro para mim ler, entendo pouquíssimo, mas se eu tiver um esclarecimento do professor, assim, na sala de aula, eu aprendo mais do que lendo um livro. Ah, sei. Porque realmente... Mas eu vou treinar mais matemática. Pois é, Charlene. Pois aí eu vou... ficava próximo, viu? Aí eu vou colocar alguma atividade lá na plataforma. Se eu colocar na plataforma alguma atividade relacionada com esta aula, eu vou também postar lá no grupo de WhatsApp. Eu vou estar colocando nos dois agora, viu? Vou colocar só na plataforma, não. Mas assim, quando eu botar no WhatsApp, é para direcionar todo mundo para a plataforma, entendeu? Porque é um link que aí todo mundo vai ter que entrar na plataforma para fazer, viu? Tá certo. Pois então, vou encerrar aqui. Boa noite, viu? Tá, boa noite.